Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo. Vou trazer hoje para vocês uma parte de instalação, configuração de um ambiente para programarmos, na verdade para rodarmos aplicações, né, em Python e Django. Eu vou passar uns softwares adicionais para vocês, também vamos fazer a instalação, visto que esses softwares eles vão ser utilizados depois numa aplicação exemplo que eu vou passar para vocês, tá? Então é bastante importante que vocês instalem esses, esses softwares todos, tá? Então vou passar aqui para o ambiente, onde está a minha máquina virtual, né? Eu não tenho Windows mas instalado no meu computador, mas está na minha máquina virtual. Então, para a gente conseguir, tá aqui já aberto na tela do navegador, né? Mas a ideia inicial aqui é que a gente instale alguns softwares primeiro, tá? Entre esses principais softwares, como é uma aplicação web que vai rodar a linguagem de programação Python, então é muito importante que a gente instale o Python primeiro, tá? Então, qual que é o primeiro site que a gente tem que acessar? O site do Python, tá? python.org. Ao acessar aqui o site do Python, vocês vão ver que tem várias opções para a gente fazer a instalação, tá? A gente vai instalar o Python 3, tá? Então, deixa eu só fechar essa janela aqui. Vocês vêm aqui em Downloads, ó, ele já vai ler qual que é o sistema operacional de vocês, né? Então, como eu estou acessando a minha máquina virtual, ele já está pegando aqui que eu tenho Windows, né? Então, última versão, Python 3.9, pode ser esse aqui. Aqui, já terminou de baixar. Então, vamos executar esse instalador. E aqui não tem muito mistério, tá? Quando a gente vai fazer a instalação no Windows, basicamente avançar, 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 né? Eu até brinco com alguns dos meus alunos, mas aqui na tela inicial já do Python, aqui é muito importante que a gente coloque, ó, adicionar o Python 3.9 ao path, tá? Isso aqui vai fazer, se você esquecer de selecionar essa opção, depois tu tem que ir lá e adicionar no path, né? Que é uma variável de ambiente do Windows para ele poder achar o interpretador direto. Mas vocês podem fazer a instalação direta dele aqui, eu vou pegar aqui para customizar só para mostrar para vocês, ó. Um detalhe muito importante que precisa estar selecionado, ele já vem por default, né, mas é instalar esse pip aqui, ó. Tá? Esse pip depois vai nos ajudar a instalar alguns outros pacotes, entre eles o Django, tá? Então é bastante importante isso aqui estar selecionado. Avançar, vocês podem selecionar algumas outras opções aqui, tá? Eu estou numa máquina virtual, então não tem problema com questão de usuários, né? Mas se vocês tiverem um computador que várias pessoas utilizam e outras vão programar, é interessante instalar para todos os usuários, para fazer download de bibliotecas pré-compiladas e tudo mais, né? Mas a instalação básica já acaba funcionando, tá? Então vamos terminar de instalar ele aqui, agora eu vou fazer a instalação. Por mais que seja uma máquina virtual, vai ser rápida, né? Mas o Python também ele não é muito pesado, o Python e Django, eles são aplicações bem leves. Como vocês viram ali, o download do Python propriamente dito são 26, 27 MB, né? Então é bem tranquilinho para fazer. Vou deixar ele terminar de instalar aqui. Entre os softwares que eu vou pedir para vocês fazerem a instalação, está um banco de dados, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês depois, que é o MySQL. Precisa dele para rodar o Django? Não precisa, tá? Mas eu vou mostrar para vocês no projeto que a gente vai desenvolver algumas ferramentas que o MySQL fornece para a gente, tipo o Workbench, vão ser muito úteis para a gente poder conseguir visualizar algumas coisas que são criadas pelo próprio Django, tá? Então, por exemplo, quando nós criamos os modelos, o que o Django faz por trás, quando a gente cria lá um modelo, como é que isso é modificado, por que às vezes dá alguns erros se eu já tenho uma instalação que está funcionando e eu vou lá e altero o modelo e por algum motivo ele me retorna algumas mensagens de erro, dizendo que já tem alguns dados que estão cadastrados e que precisam ser modificados em relação àqueles modelos, né? Então isso é tudo muito normal e eu quero mostrar isso para vocês, ficar muito mais fácil a gente utilizar esse ferramental, né? Não que isso não aconteça, por exemplo, com o SQLite, ele acontece, tem algumas outras ferramentas que podem ser utilizadas, mas eu acredito que uma das mais fáceis que tem para instalar é o MySQL com o MySQL Workbench, tá? Então aqui ele vai terminar de fazer a instalação do Python. Um outro software também é o Git, tá?
O Git é um software que permite, basicamente, né, a gente vai baixar um código na internet, mas ele na verdade é um software para gerenciar sistemas que são programados por várias pessoas, né? Ele é um gerenciador de versões de arquivos, versões de implementações que nós estamos criando, tá? E aí ele resolve facilmente conflitos, é muito fácil para a gente fazer, baixar a aplicação, utilizar diferentes fontes da aplicação, né? Com alguns poucos comandos a gente consegue voltar ou utilizar uma versão que outro programador está fazendo, tá? Então, por isso que a gente vai utilizar isso, tá? Tá lá, ó. Terminou a instalação do Python, tá? Deixa eu minimizar aqui, porque vai ser útil para a gente fazer outras coisas. Então, o que vai acontecer? Deixa eu ver se ele já habilitou o PY aqui, ó. Já habilitou ali o PY, ó. Já estamos com o nosso Python instalado aqui na máquina, tá? Tem que ser Git, assim. Então, o que a gente vai fazer a instalação agora? A gente vai fazer a instalação propriamente do Django, tá? Com o Python instalado, eu já consigo instalar o Django por linha de comando, ó. Eu utilizo py, que é para chamar o interpretador do Python, "-m", que é de módulo, então eu quero utilizar um determinado módulo que está lá dentro. Eu quero usar o pip, tá? Se eu colocar, pip install Django, ele já vai fazer o download automático do Django, já vai fazer a instalação na minha própria máquina. Olha que maravilha. Já está ali, ó, rodando, está instalando, ó, 8 meguinhas, mais algumas outras coisinhas, que ele faz o download automático, já faz a configuração para a gente, então é bem tranquilo, não precisa, vocês não precisam nem se assustar em relação a se vai rodar na minha máquina ou não, porque ele é bem levinho, não tem quase nada de pacotes adicionais, né? Quando nós formos utilizar, a gente pode fazer pela instalação do pip também, mas ele é bem tranquilo de ser feito, tá? Mas como eu estava, ó, terminando de instalar. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente for fazer aqui, por exemplo, queremos verificar, né, se foi instalado com sucesso o Django 3.1.2. Eu faço aqui, ó, py, vou entrar no interpretador do Python e dou aqui import Django, ó. Quando eu fiz esse import aqui, ó, e ele não me resultou erro, deixa eu ver se não está pequeno aqui, deixa eu aumentar essa fonte. Qual o comando que eu digitei? Eu digitei esse comando aqui, ó, para fazer a instalação do Django dentro do Windows, né? Então, ó, py -m, que de módulo, né? Pip, estou utilizando o módulo pip, que é dentro do Python, install Django. Pronto, já está feita a instalação. Viu que complexo que é? E aqui agora eu vou fazer um pequeno teste para verificar se o Django realmente foi instalado, se ele está funcionando normalmente dentro do meu sistema, tá? Então, olha só, py, entrei no interpretador do Python, e aqui dentro eu digitei import Django, já significa que está funcionando o meu Django, tá? Mas eu posso colocar aqui, ó, django.version, version, tá? Para saber qual a versão que está instalada, olha só. Então, se eu pegar essa variável aqui que já é definida, me diz ali, ó, 3.1.2 final, tá? Então, nesse caso aqui, a gente já está com a instalação do Django, a instalação do Django realizada e funcional na nossa máquina, tá? Alguns outros softwares que... O vídeo já podia por si só encerrar aqui, tá? Mas alguns softwares que eu quero demonstrar aqui a instalação para vocês também. Depois eu vou fazer um outro vídeo também para instalar no Linux, que é mais simples ainda, tá? Tem só uma pequena complicação que como o Windows não vem com nenhuma versão default de Python, então a gente baixa o último Python e já sai rodando direto. No Linux, como ele vem com uma versão instalada por default, que normalmente é a versão 2 do Python, então a gente precisa fazer a instalação do Python 3, tá? Mas eu vou demonstrar isso para vocês também. Então, para a gente instalar o Git, né? git-scm.org. git-scm.org. Ao acessarmos aqui, ele já vai aparecer aqui para a gente, né? Então, instalação do Git, downloads. Aqui tem os binários, podemos baixar aqui a versão, ó, no computadorzinho já aparece aqui, ó, a última build que tem para o sistema operacional que a gente está trabalhando, né? Nesse meu caso aqui eu tenho um Windows 64 bits, tá? Mas se vocês tiverem um 32, podem acessar ali a versão 32 bits. É bastante importante que vocês saibam qual versão vocês têm instaladas na máquina de vocês, né? Isso para depois possibilitar
fazer o download correto dos pacotes, né? Então aqui já está baixando, está abrindo aqui meu instalador do Git, enquanto ele abre. Então, como eu disse, o Git ele é um gerenciador de versões, né? Eu consigo colocar versões facilmente criar um repositório e conseguir trabalhar ali dentro dele, tá? Depois eu posso fazer um videozinho explicando melhor o Git, fazendo uma instalação mais detalhada do software, né? No Linux não precisa fazer a instalação do Git, porque ele já vem instalado por default na maioria das distribuições, tá? Mas aqui só basicamente aquilo que eu tinha comentado, né? De colocar next. Uma coisa muito importante aqui, ó, é que fazer essas duas integrações aqui, né? Tanto na GUI quanto no Bash do Windows, né? Que aí a gente vai conseguir colocar comandos, né? Pela linha de comando. Então aqui só dando next, ele vai acabar fazendo a instalação do, do, dos softwares, né, que estão associados. Aqui a gente pode deixar essa opção por default, né, que já vem da própria biblioteca. É muito interessante, na verdade é necessário ter essa OpenSSL, tá? Dos servidores Git, eles utilizam algum tipo de segurança para te conseguir baixar ou clonar lá os repositórios, tá? Basicamente aqui a gente vai dando next, pode ser o default ali, depois disso, na hora credenciais instalar. Vai fazer a instalação aqui. Quando, por exemplo, a gente vai utilizar o repositório do GitHub, tá? O GitHub ele só é uma máquina na internet que nos permite criar repositórios Git e, ao mesmo tempo, a gente conseguir fazer clone, a gente consegue criar usuários lá, né? Então, tem usuário e senha atrelados que a gente consegue fazer validação de credenciais, né? Eu consigo dizer lá que um determinado repositório pode ser acessível por vários outros usuários e quais usuários podem fazer commit, né? Ou podem enviar código para lá. E também quais usuários podem baixar. Na verdade, é uma limitação, digamos, público ou privado, né? Então, no repositório privado, só quem tem acesso ao repositório vai conseguir fazer download desses repositórios que estão lá, desses códigos, e no público, qualquer usuário consegue lá visualizar, tá? Mas aqui, de novo, como esse vídeo é para ser curtinho, só de instalação, então tem aí a instalação do Git, que vai ser necessário. De novo, se nós tivermos um ambiente com Linux, aí um Debian já vem por default com o Git instalado, tá? Não é necessário fazer isso. Como aqui a gente está trabalhando com Windows, né? Então, Windows simplesão, partindo de uma instalação que não tenha nada realizado ainda, então é preciso a gente utilizar esse instalador. Um outro, enquanto ele termina de instalar aqui, eu vou começar a procurar. Então, o MySQL, vocês podem colocar aqui direto no Google, né? Então, google.com, MySQL, ele já vai aparecer aqui o primeiro site, mysql.com, bem simples. Se vocês entrarem aqui pelo Google, já vão direto na aba de downloads, tá? Pode ser nesse do Community aqui, que é o MySQL, ele tem uma versão que é comercial, digamos assim, né, da Oracle, ele foi comprado pela Oracle, então ele tem uma versão comercial, e ele também tem a versão da comunidade, que é desenvolvida pela comunidade, mantida pela comunidade, e que é gratuita, tá? Então aqui a gente pode pegar aqui, ó, MySQL Installer for Windows, né? Então, instalador do MySQL para Windows. Deixa eu só finalizar aqui. E aqui ele vai perguntar, ó, eu quero um instalador para qual versão de Windows, né? Então, nesse caso aqui da minha máquina é um 64 bits, mas uma máquina de 64 bits roda programas 32, né? Como eu não vou ter o MySQL na versão de 64 bits nessa versão da comunidade, então pode ser esse aqui. Vamos pegar esse completo aqui para não ter que baixar nada depois. Aqui ele pergunta, ó, tu quer autenticar, tu quer criar uma conta? Ou não, só quero simplesmente baixar. Então pode ser utilizar essa versão, essa opção aqui embaixo, né? Que ele já vai fazer o download direto do instalador do MySQL. Então aqui ele está finalizando. Não precisa mostrar, só ter direto a opção do Git. Vamos ver se ele já colocou no path. Ainda não. Ali, ó. Pronto, comando. Opa! Máquina virtual é isso, é um pouquinho mais lento. Deixa eu pegar aqui. Git.
já adicionou o meu path, só bastava só deveria reiniciar o meu prompt de comando, né? Então, se você der um git aqui, apareceu esse monte de texto aqui, é sinal que já está funcionando a instalação do nosso git, tá? Já foi instalado com sucesso. Ah, mas eu não posso usar o SQLite, professor? Pode usar, tá? Como eu disse, depois eu vou passar um projetinho modelo para vocês, exemplos, e eu vou fazer nos próximos vídeos algumas configurações e também vou mostrar algumas coisas. Então, se vocês quiserem replicar isso no computador de vocês, é muito importante que vocês tenham o MySQL instalado, a configuração toda vai vir pronta para o MySQL, né? E também que vocês tenham a Workbench instalado, tá? Então, bem tranquilo. É só baixar aqui. Então, olha só, aqui terminou de preparar o instalador, só clicar em sim, né? Vai fazer mais algumas opções aqui, vai executar, enquanto ele vai preparando. Basicamente, a instalação do MySQL também é muito simples, né? Instalação no Windows, a partir do momento que você baixa os pacotes, é bem tranquilo, é basicamente Next, né? A gente vai clicando em Next, Next, Next. Então, aqui está abrindo o instalador, ó, da Oracle, fazendo todo aquele procedimento de que ele vai catalogar os pacotes. Então aqui está abrindo o instalador. Tomar um latim. Nesse momento aqui a gente pode escolher qual tipo de instalação que a gente quer fazer, né? Se é uma instalação para desenvolvedor, uma instalação para apenas ser um servidor, uma instalação para ser apenas cliente, uma instalação completa ou uma instalação customizada, tá? Vocês podem selecionar aqui a instalação de desenvolvedor ou a instalação completa, tá? Tanto faz. Como a gente vai trabalhar basicamente criando código, né? Não vamos ter um servidor rodando que necessite de alta performance, então pode ser uma instalação padrão para desenvolvedor, tá? Um detalhe muito importante aqui, ó, então ele marca aqui todos os produtos que ele vai instalar, né? Então ali, ó, faz os conectores, ó, podem notar que ele já colocou os conectores em Python, tá? Isso é muito importante. Se não tivesse esse conector aí, vocês precisariam fazer a instalação, tá? Já faz algumas outras instalações aqui para Excel, para Visual Studio, para Shell. Pode ser essa instalação convencional aí. Ó, já coloca aqui os exemplos também, tá? Um detalhe muito importante é que em algum momento aqui ele vai perguntar uma senha para o usuário root, tá? Vocês precisam colocar uma senha que vocês lembrem e ao mesmo tempo que não esqueçam mais essa senha, quiserem anotar em algum lugar, porque depois ela vai ser necessária quando nós formos criar e configurar nossas aplicações Django, tá? O Workbench depois é um software que vai nos permitir executar comandos mais facilmente dentro do nosso banco de dados e também visualizar as tabelas que foram criadas. Como nós não temos, ou melhor, como o foco desse curso não é trabalhar com o banco de dados, né? Então é importante a gente visualizar isso lá e entender o que ele está fazendo por trás, né? Desse framework, né? Que o Django vai lá e trabalha no banco de dados. Mas é bem interessante a gente ter a real percepção do que ele faz ali, do que ele trabalha, né? Então aqui terminou de instalar, só ir dando Next e finalizar aqui a instalação. Um outro software que tem aqui dentro que a gente precisa fazer a instalação, então, é o nosso querido Workbench, tá? Deixa eu procurar ele aqui, ó, tá aqui, ó, MySQL Workbench. Então, vocês vão fazer o download desse aqui. A gente vai fazer o download do que tem o instalador da Microsoft, né? No caso do Windows aqui. No caso do Linux, a gente faz toda a instalação via linha de comando, depois eu vou postar um outro vídeo falando disso, tá? Mas no caso do Windows aqui é só procurar esses instaladores enquanto ele faz o download aqui. O Workbench ele não é o servidor propriamente dito, ele é a interface entre os dois, né? É como se fosse um cliente ali. Então aqui terminou. Nós vamos fazer a instalação dessa interface para poder conectar no nosso banco de dados, que foi o que a gente acabou de fazer a instalação, né? Aqui ele está falando que está precisando de no caso dessa minha versão do Windows, né, ele requer o Visual C++ 2019 para fazer a instalação. Então aqui, ó, vamos colocar aqui na busca do Google mesmo, né? Aqui, então, ó, versão redistribuível do Microsoft Visual C++, tem aqui.
Então ele abre a página aqui. Isso aqui só apareceu na minha máquina porque ela está um pouco desatualizada, né? Então aqui, vamos baixar a versão 64 bits. Enquanto ele carrega aqui, tá fazendo download, ó. Aqui, concordo com os termos. Instalar. Vai fazer a instalação do nosso aqui, do Visual C++ 2019 64 bits. Pronto, terminou de instalar. Eu já vou conseguir fazer a instalação do meu MySQL Workbench, né? Deixa eu pegar aqui nos downloads, que a gente já fez o download dele. Tá aqui, ó. Workbench Community. Abre no instalador. Tá na mão, ó. Pode notar que agora já abriu aqui o instalador sem aquela mensagem de erro, né? Basicamente aqui é a velha instalação avançar, 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 né? Podemos fazer a instalação completa desse software. E aqui ele vai terminar a instalação, né? Então aqui, pessoal, depois de terminar a instalação, né? Então só para finalizar aqui. E aí ele já vai abrir o nosso MySQL Workbench aqui, tá? Então, quando ele vai abrindo, deixa eu fechar o Edge aqui. O que acontece? Algumas vezes, que nem foi o meu caso aqui, acabou dando algum erro ou ele não fez a instalação, tá? Então, do servidor, o que acontece? Vocês entram aqui no MySQL Notifier, tá? E aí, nesse caso, vocês podem verificar que ele não fez a instalação no MySQL Server, ó. Então, o que vocês fazem? Clicam aqui em adicionar, vem aqui, ó, MySQL Server, seleciona a última versão, a 8.0 aqui, tá? Pode até selecionar a 8.0.21, nesse caso aqui, e dá um enviar para o lado aqui, ó, uma feature a ser instalada, tá? Adicionado ali, só clicar em Next. Agora sim ele vai fazer a instalação do servidor do MySQL, tá? Isso me passou despercebido ali naquela instalação, ou então ele acusou algum erro lá e eu acabei não vendo, tá? Então é sempre bom verificar essas instalações para ver se ele fez tudo de uma forma correta, porque senão depois vocês acabam não conseguindo instalar a base de dados, tá? Então aqui agora só aguardar ele terminar de fazer essa instalação da MySQL Server. Voltando aqui, então, olha só, MySQL Server completo. Dá um Next, ele vai fazer algumas perguntas de configuração, tá? Então aqui ele vai perguntar, é uma instalação sozinha, standalone, né? Ou tu quer fazer um cluster de servidores? Não, é uma instalação sozinha, né? A gente vai utilizar para ser o nosso servidor de desenvolvimento, tá? Aqui ele faz algumas perguntas, se vocês querem mudar as portas, não precisa alterar nada isso, tá? Deixa as portas default. Inclusive aqui ele tem um tipo de configuração, ó, que é de desenvolvimento, pode deixar essa mesmo. Método de autenticação, pode deixar esse recomendado, tá? E aqui agora ele vai perguntar a senha que a gente quer para o nosso servidor MySQL. Eu aconselho vocês colocarem uma senha fácil, tá? Simples, que depois vai ser utilizada nas nossas aplicações, tá? Então aqui ele até está dizendo uma senha fraca, mas como é para desenvolvimento, então não tem necessidade de colocar uma senha muito forte, tá? Se nós quisermos adicionar algum outro usuário, a gente pode fazer a instalação aqui, tá? No nosso caso não precisa, a gente pode utilizar apenas o usuário de root. Qual o nome do serviço que vai ficar rodando na nossa máquina? Então MySQL 8.0. E ele vai finalizar essa configuração e vai levantar já o serviço. Quando ele finalizar isso, a gente já vai conseguir utilizar o MySQL Workbench que a gente já fez a instalação, tá? Então, aí a gente consegue conectar no nosso servidor interno aqui. Eu vou mostrar ali para vocês como é que faz essa instalação. Ele já está avisando aqui nosso Windows, né, que ó, o serviço do MySQL foi adicionado à lista. E agora ele vai inicializar esse serviço propriamente dito.
Isso aqui pode demorar alguns minutos, tá? Dependendo da configuração da máquina de vocês, ou que nem como no meu caso aqui, está numa máquina virtual, pode ser que demore um pouquinho mais realizar todo esse levantamento de serviços, tá? Que nem aqui agora ele terminou, finalizar, já terminou essa configuração, terminamos a instalação, certo? Ele vai fechar aqui o, o instalador, né, e abriu aqui aquele gerenciador das aplicações do MySQL, né. Pode notar que agora aqui ele tem essa opção, ó, MySQL Server está instalado já, assim como os demais serviços. Ó, pessoal, então dando uma conferida aqui no MySQL Installer, né, eu consegui, ou melhor, eu verifiquei aqui que apenas os conectores do Java e do .NET estão instalados, não tem o conector do Python, tá? Um detalhe bem interessante, nós instalamos a versão do Python 3.9, né? Não sei se vocês perceberam isso, mas olha só o que eu percebi aqui. Por que ele não instalou o conector do Python? Porque a versão do conector do Python que tem aqui, ó, ela fornece suporte até o Python 3.8. Então, como nós instalamos o Python 3.9, ele não instalou por não ter esse requisito, tá? Mas a gente consegue instalar via pip. Então, ou vocês podem instalar o Python 3.8, não se faz necessário isso, ou a gente instala via pip, tá? Como é que eu faria a instalação disso via pip? Muito parecido com o que eu fiz com o Django, tá? Eu vou abrir aqui o meu cmd, né? Meu prompt de comando. Não tem nenhum problema a gente fazer a instalação de um software pela linha de comando, né? Ou não fazer pelo instalador. O importante é que ele funcione, tá? Então, olha só, como eu tenho aqui o meu Python, eu posso fazer dar aquele meu comando, ó, py -m pip, ou seja, eu vou rodar o Python, quero rodar o módulo pip install, e eu coloco o nome do pacote que eu quero instalar. Nesse caso é o MySQL Connector Python. Ele vai fazer a busca dentro dos repositórios do pip, ó, já coletou o pacote aqui, o 8021, e já está fazendo a instalação, ó, instalação e configuração desse conector para o Python 3.9, percebam aqui, ó. Então, às vezes pode acontecer isso, tá? De algum requisito não ter sido suprido, por quê? Porque a versão que a gente acabou instalando do Python era mais nova, tá? Quando vocês forem tentar fazer isso, né, pode ser que o instalador do MySQL já esteja atualizado com a nova versão do Python e vocês nem percebam isso, já façam a instalação direta ali, mas foi um detalhe muito importante aqui que surgiu, que eu observei ele que não tinha instalação, então a gente pode fazer a instalação via pip aqui, ele já faz a instalação e configuração na nossa versão do Python correta, tá? Então, seguindo aqui, deixa eu fechar essas janelas. E nesse momento a gente pode abrir o nosso Workbench aqui, ó. Então, MySQL Workbench. Ó, MySQL Workbench. Vamos abri-lo aqui. Aqui já tinha colocado algumas conexões, tá? Deixa eu apagar essa aqui. E vou colocar a conexão novamente, tá? Então, essa aqui é a tela inicial. O que vocês têm que fazer? Clicar nesse botãozinho de mais aqui, ó, para criar uma conexão nova, tá? Aí ele vai abrir uma telinha para configuração. A gente coloca aqui o nome da nossa conexão, então servidor local, por exemplo, né? Ele vai perguntar aqui, ó, qual que é o IP dessa máquina onde estão instalados? É o IP local, né, 127.0.0.1. Qual a porta? A porta padrão, por isso eu pedi para vocês não alterarem. Caso vocês tenham alterado lá na configuração, precisa colocar aqui o número da porta. E aqui ele vai perguntar qual é o usuário. Ó, o usuário é root e a senha, aquela senha que a gente colocou lá na hora de criar, de configurar o nosso servidor, tá? Mandamos testar a conexão, ó. Conexão realizada com sucesso. Ok. Criou essa nossa entrada aqui de conexão. Se vocês derem 2 cliques nela, ele já vai abrir o editor aqui de SQL e já vai nos dar algumas características, algumas features do nosso servidor rodando, tá? Então, por exemplo, aqui ele já apareceu uma telinha para a gente digitar o nosso SQL. Se vocês vierem aqui, ó, status do servidor, ele já vai mostrar aqui para a gente qual que é o status, se a máquina está rodando ou não, qual que é a porta e tudo mais, ó, certo? Então, ó, performance, SSL, está tudo funcionando, tá? Qual é o nome do host, qual é a versão, onde é que ele está instalado e tudo mais. Isso aqui é muito importante, tá?
Esse é de fato para saber se ele está funcionando ou não, tá? Então, as instalações eram basicamente essas. Como vocês viram, aí não é nada muito complexo, né? O que pode demorar um pouquinho mais é para fazer o download dos arquivos, né? Dos instaladores. E tem que ter muita atenção na hora de criar de configurar o servidor, né? Qual a senha que vocês vão colocar. Feito, galera. Abraço. Até mais.